E hoje eu quero que nós lembramos o foco não somente da igreja sem a piba, mas a igreja, o corpo. Os que estão visitando, que conhecem Cristo, falam, eu quero que seja o meu foco também. Que seja palavras práticas, que você possa falar, eu quero aplicar isso de uma forma mais intensa em 2020, amém? Ainda tem uns dias aí de 2019, aproveita e já começa. Mas que Deus te encoraje através da palavra dele hoje, falando sobre igreja, um povo com uma grande missão, uma grande tarefa. Eu vou focar sobre a palavra missão, mas tarefa, eu quero que vocês foquem nessa palavra tarefa. E quando a gente pensa tarefa, eu penso em escola. Temos algumas crianças aqui, a maior parte saiu, mas quem está na faculdade ainda? Levanta a mão aí. Quem gosta de tarefa? No colégio, todo mundo fez escola, a gente tinha tarefa de casa. E não é aquela coisa que a última coisa que a professora ou o professor dá para você, terminando a aula, você já não veja a hora de terminar a aula, daí o professor falou, mais uma coisa. Tarefa de casa para amanhã. Você fala, pensei que ia esquecer. Não acredito. Página tal, e vai falando um monte de coisa, fala... Mas o professor de ciências já deu um monte, agora o professor de português está dando um monte. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo para fazer essas tarefas. E a palavra tarefa, missão, que seja, nos assusta. Temos semanas corridas. Pergunta para vocês, quem aqui está terminando 2019 pensando, esse ano foi muito tranquilo. Eu tinha tanto tempo sobrando. Pense um ano tranquilo. Eu acho que o ano que vem eu quero fazer mais tarefas. Eu quero estar fazendo mais, porque esse ano eu não tive nada. Chegava e falava, o que eu vou fazer hoje, no meio da semana? Tinha alguém assim? Isso que eu pensei, eu também não. E de final de semana, maior parte de vocês, o que nós fazemos no final de semana? Igreja, né? A gente chama de igreja, amém? Igreja é bom. Então nós temos... trabalho durante a semana toda, acorda cedo, 5 horas da tarde trabalhando, às vezes uns que trabalham durante a noite, dormem durante o dia, tem que trabalhar. E daí chegamos em casa e assistimos o Netflix, porque nós merecemos, né? Tem que dar um descanso no sistema. E daí a gente come, dorme, repete. Daí chega o final de semana, servir a Deus na igreja, amém. E a grande tarefa, grande missão é para acontecer quando? No tempo livre, porque é grande, então exige tempo. Quando que vamos fazer essa tarefa? Quero que vocês, irmãos, já comecem a pensar sobre isso. Eu tive uma professora chamada Betty McKnight. Era bravinha demais, me assustava. Ela tinha essa altura, mais ou menos assim. Ela ficava em cima de um banquinho para escrever na lousa, porque ela não chegava. Ela começava assim, ela terminava lá em cima, pá, né, para terminar a frase. Mas ela dava muita tarefa, 6ª série. Cara, como eu não gostava daquela irmã, Deus me perdoa. Era difícil. E ela dava muita tarefa, tanto que teve que levar para a escola, o diretor da escola, falar, essa mulher não sabe que nós é criança, tem que brincar. E eu só faço tarefa. Só tarefa. E eu lembro ela falando uma coisa, próximo dia de aula, que a gente levou a bronca, ela levou bronca dos maiores, beleza. Ela entrou assim na sala e falou, vocês sabem por que eu dou tarefa para vocês? Para vocês entenderem o valor do que você está aprendendo aqui dentro da sala de aula. Porque eu acho que vocês aprendem mais lá fora do que aqui dentro, se vocês se dediquem. E eu lembro falando, cara, não tinha que ser assim, né? Queria para ela murchar, falou, não vou mais dar tarefa. E eu penso com a igreja, nós vamos entrar aqui, que primeira pergunta nós vamos olhar hoje, o que é a grande tarefa, a grande missão? Eu acho que muitas vezes nós somos assim, é melhor fugir do que compreender o porquê. Eu acho que igual escola, professor bom dá tarefa, porque eles querem que o aluno chegue em casa e faça, é igual que eu aprendi dentro da sala de aula. E Cristo andou com os discípulos, e Ele ensinou eles 3 anos sobre Ele, o Evangelho. E daí Ele falou, vou dar uma grande tarefa, bem antes de eu ir embora. E eu convido os irmãos
me acompanhar aqui. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha a palavra, batizando. Pastor André Fabiano acabou de falar esse versículo uns minutos atrás. Batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todos os que ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão, anunciem. E esses versículos, os próximos versículos aqui também. E disse-lhes: vão pelo todo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Nós chamamos isso da grande quê? Comissão. Grande comissão. O que é uma grande comissão? Eu também não sabia a palavra muito bem. Falei, comissão, o que é? Eu fui no dicionário. Então eu vou ler direto do dicionário o que é a palavra comissão. Já que é grande, já que as últimas palavras de Mateus, últimas palavras de Jesus para nós, em Mateus e em Marcos, é a grande comissão. E daí ele sobe, deixa essas últimas palavras: ide, pregai o evangelho a todo mundo. Grande comissão. Comissão significa instrução, ordens, um dever. Quando eu penso dever, tem outra palavra que a gente usa na escola, que é dever de casa, né? Um dever, algo que a gente tem que fazer, é para fazer. Uma tarefa para nós. E nós fugimos disso porque nós falamos: não tenho tempo, e outro, eu não sei o que é essa tarefa muito bem. E nós vemos aqui que a tarefa é muito claro. No final a palavra diz-lhe: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho. O que é pregar? É o que eu estou fazendo aqui na frente hoje de manhã? Eu creio que sim. Mas naquela época não tinha igrejas, não tinha lugares assim, não tinha microfone, não tinha púlpito, não precisava. E eu falo para hoje vocês, irmãos, até hoje, não precisa de um púlpito ou microfone para pregar, amém? Não precisa. Precisa do evangelho dentro do teu coração. Precisa de Jesus Cristo dentro de você. Vão. Começo da igreja, eram esses 11 discípulos que estavam ali. Judas tinha ido embora, né? Se matou. E era o começo da igreja. Jesus faz: espalha as notícias, discípulos. Nenhum era um pastor. Eram homens que andavam com Cristo, que eram discipulados. Eu pergunto: quem aqui é discipulado? Quem aqui frequenta uma igreja e está aprendendo a palavra de Deus? Estão sendo discipulados na palavra de Deus, conhecendo Jesus? É nós, amém? Vão, igreja, e anuncia, e preguem. É nós, a todas as pessoas. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. Acabou de falar isso, foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos, imediatamente os discípulos saíram e o quê? Pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Imediatamente eles compartilharam, falaram, evangelizaram. O que é evangelizar? Falar de Jesus Cristo. Simples. Eu lembro uma história, vou contar até o dia que eu morro. 1989, eu era uma criança. E eu lembro, dia 6 de setembro, eu conheci Cristo como meu único Salvador. Eu lembro muito bem, que próximo dia depois de 6 de setembro é? 7 de setembro, dia importante, nossa independência brasileira. Eu estava aqui no Brasil, meus pais são missionários. Eu estava aqui no Brasil, e aquele dia, naquela época eu acho que o Brasil já celebrava 7 de setembro diferente. E teve uma peça, e tinha homens de cavalo, fazendo como o descobrimento do Brasil e todo mundo. E eu lembro, tinha um homem de cavalo com a barba, não como a minha. Meu é mais ou menos, o Danilo tem a barba. Quem não conhece a barba do Danilo, depois dá uma olhada, é incrível. Mas ele estava com uma canetinha feita, eu lembro até hoje. E estava em cima de um cavalo, tentando mostrar um português brasileiro, tal. 7 de setembro, eu lembro com meu pai, eu era pequeno, meu pai veio assim e falou: um segundinho. O cara parou o cavalo assim, deu uma olhada. Meu pai falou: filho, o que você quer falar para ele? Eu lembro falando: ontem eu aceitei Jesus como meu único Salvador.
E o cara olhou para mim e falou: não entendi nada, mas legal. E aquele dia eu falei para todo mundo perto de mim as melhores coisas que eu sabia de criança. E hoje eu tenho 35 anos de idade, eu sou homem, e continua sendo as melhores notícias que eu sei: Jesus Cristo me salvou. É o Evangelho. É o que vale a pena compartilhar, porque é vida. E a gente celebra e esquece. Convido os irmãos a olhar outro versículo. A gente não gosta da palavra tarefa, grande tarefa, não gosto de tarefa, obrigação. Então vamos olhar outra palavra que a gente pode usar. Todavia, o apóstolo Paulo falando aqui: não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar, qual palavra vamos usar hoje? A corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar. O que é essa corrida? Objetivo da corrida, objetivo do ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você não quer a palavra tarefa? Então aceita a palavra corrida. A palavra a gente gosta em igreja, ministério, tem um ministério. Todos vocês estão em ministério, não tem que ser, a Piba falou, agora você é professor disso, sala de aula, tudo. Nós temos um ministério que foi dado para nós, de anunciar o Evangelho a todos, em volta de nós. Nós temos uma corrida para fazer, e como eu gosto de acordar de manhã, eu espero que vocês também, irmãos e irmãs, de acordar e falar: eu tenho uma corrida, uma corrida tem um objetivo, amém? Uma corrida tem um final, e aquele final é o momento que eu paro de respirar, ou o momento que Jesus volta. Porque o mundo que eu vejo, não sei se os irmãos que conhecem Jesus vê, não tem uma corrida. Eles acordam e correm para lá e correm para cá, e dão uns volta para cá, e perde anos, e perde dias, e perde semanas correndo atrás do vento. E a igreja está fazendo a mesma coisa. Porém, nós temos uma corrida para correr, e a corrida é o Evangelho, de anunciando as boas novas. É a cruz no final. E as pessoas hoje se batizando, vocês estão começando uma corrida nova. Não olha para a esquerda nem para a direita, corre para aquele que te trouxe a Cristo, que é Ele mesmo. Focado, empolgado, lembrando que a razão da vida, como é bom saber que nós temos um foco de manhã, é Cristo. Todo dia é Cristo, é correr, é anunciar as boas novas. Foi dado para nós esse papel maravilhoso. Minha avó, Cora Taylor, faleceu com 100 anos de idade, missionária, chegou aqui no Brasil em 1952, e até 100 anos de idade, não importava quem chegava para visitar ela, podia ser pastor, podia ser quem for: irmão, irmã, você conhece Cristo como o único caminho? Você precisa, Ele é a razão da vida. Agora você acha que meu português é bom, né? Sotaque da minha avó nunca foi embora. E ela correu a corrida bem. Eu pergunto para os irmãos: sabe o que é correr uma corrida bom? Não é ganhar dinheiro, não é pôr teus filhos em faculdade, colégios bons. Corrida boa é ter uma família bonita. Não, corrida boa, primeiramente começa com uma coisa boa, que é Jesus Cristo em nossa vida, amém? A corrida boa é anunciando o que Cristo fez em nós. Como que é simples, a gente dificulta. Nossa corrida não é a corrida do mundo, deixa eles correr e se cansar e se perder. Só que não, a gente tem que anunciar para eles. A gente fala: cara, eu tenho uma corrida diferente. Meu irmão está chegando no final do ano, ele para vir ter Natal aqui, ele mora nos Estados Unidos com a família, esposa e 3 filhos, ele vai correr o São Silvestre. Me convidou, eu falei: não. Ele está animado. É uma corrida curta ou longa? Longa. E nessa corrida a gente desanima ou animado o tempo todo? Desanima. E aqueles corredores, muitas vezes pessoas dão água para eles, e a água é o quê? Em nossa vida, a palavra de Deus. Fica cheios da água viva, correndo, focado, animado. Porque é a única corrida que vale a pena, irmãos. A única corrida que vale a pena. Primeira pergunta aqui que era:
que é a grande tarefa, a grande missão? Nós falamos aqui, evangelizar. Segunda pergunta, como que vamos realizá-lo? Porque eu quero que vocês fiquem pensando, não tenho tempo. O que aqui tem tempo sobrando? Ninguém. Então como que eu vou fazer essa grande... Fica isso na cabeça. A gente sabe que tem que fazer o ID. Quero que vocês pensem alguma coisa. Como que nós podemos realizar isso? Sendo algumas coisas que a Bíblia fala. Primeiro, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus quem? Discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo... Quero que vocês saibam que isso aqui é o Sermão do Monte. Isso aqui tinha muita gente, mas nesse momento Jesus chegou, sentou, e quem estava próximo dele era o começo da igreja. Pouco tempo depois eles iam começar a igreja. Nós somos igreja aqui. E ele falou diretamente para os discípulos e aqueles por perto para ouvir. E ele falou, pulando para os próximos versículos: vocês são o quê? O sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, tem muitas pessoas olham isso e falam, não entendo, porque sal, é salgado. Nunca provei, esse sal tem gosto de açúcar, que legal. Não, sal, é salgado. Porém, antigamente o sal não era como é hoje, purificado, tudo tirado, as coisas, tinha sujeira dentro, não era tão puro. Tem uma história de Egito que comprou muito sal de outro país, muito tempo atrás, e eles colocaram dentro de uma caverna, perto do mar, muito sal, para usar. Esqueceram lá, e a água entrou. Aquele sal impuro, sujo, com a água do mar, entrando, saindo, acabou tirando todo o sabor daquele sal, e foi jogar, era como lixo, não valia para nada. E eu acho interessante aqui, que nós vemos aqui que vocês o quê? Podem ser o sal? Fala isso? Não, fala vocês são discípulos de Deus. Vocês, Piba, visitante que conhece Cristo, vocês são o sal da terra. E que serve sal quando está na função funcionando bem? Dá sabor, faz a comida boa, também preserva carne. Eu tenho uma geladeira, eu acho que a maior parte tem, né? Freezer ajuda, né? Mas onde não tem essas coisas, sal para preservar. A igreja é para preservar a palavra de Deus, amém? É para preservar a verdade da palavra de Deus. Mas sal também é para dar sede. Por quê? Como assim dar sede no povo? Porque quando o povo vê que você tem algo que eles não têm, dá sede. Você ficou assim, viu uma coisa que você gosta, homens gostam de carro. Se a boca fica aberta tanto tempo que dá sede na boca, né? É para o mundo ver nós, falar, eu não sei o que você tem, mas eu quero tomar disso. E isso que a gente toma diariamente é Cristo em nós. É para dar sede, curiosidade. E não para por aí. Próximos versículos, vocês são o quê? Luz do mundo. Não, vocês podem ser os que conhecem Cristo, discípulos de Deus hoje de manhã, vocês são luz. Minha pergunta é: que tipo de luz? Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Antigamente, as cidades eles colocavam lá no monte para proteção. À noite tinha tochas, dava para ver de longe. E falei, impossível, que não dá para enxergar aquilo com luzes. Não sei quem já foi para Rio de Janeiro. Coisa legal de outras cidades, para conhecer você tem que ir até o lugar para ver certas coisas. Você pode estar quase em qualquer parte de Rio de Janeiro, você fala, você viu o Cristo Redentor? Eu vi de longe, né? 10 quilômetros, não cheguei aí, é caro lá em cima, mas eu vi. Porém, nós como crentes, como luz, não pode esconder a luz que nós temos. Continua falando, o que é para a gente fazer com essa luz? E também ninguém acende uma candeia, uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Irmãos, eu quero muito simplesmente explicar. Você pega uma vela. Quando que você usa uma vela? Durante o dia ou durante a noite? Noite. E onde você põe? Numa luz, um lugar que já tem muitas luzes ou no escuro? No escuro. Olha que interessante. Também ninguém acende uma
candeia e coloque debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloque em lugar o quê? Apropriado. E eu quero que vocês saibam hoje que o teu lugar apropriado é no escuro, porque vocês são luz, vocês são velas acesas. E fala aqui, coloca no meio. Você coloca no meio do escuro. Quem aqui, nem precisa levantar a mão, tem parentes que não conhecem Cristo Jesus, e vocês vão estar celebrando Natal, nascimento de Jesus, junto com esses irmãos, literalmente irmãos e irmãs, Deus de carne, que não conhecem a razão do Natal. Você vai estar no meio do escuro, e a palavra de Deus fala que você é luz, e o teu lugar apropriado é no escuro, para brilhar, não embaixo de um lugar escuro, não embaixo de uma tigela, o que for. O que é essa tigela? É vergonha. Como que eu vou falar? Eu não sei, eu não sou perfeito, irmãos. Estava compartilhando ontem com um rapaz, ele falou para mim, trabalho 10 anos com alguém, é difícil, com um grupo, e é difícil eu falar de Jesus, porque eles sabem muito bem quem eu sou. Eu falei, melhor lugar para começar, porque você já mostra para eles que a perfeição não é quem chega a Jesus. Cara, você me conhece muito bem, vamos começar por aqui. Cristo Jesus é muito diferente do que eu. E às vezes no externo você me vê o jeito que eu sou, mas por dentro Deus restaurou minha vida. A gente não tem que mostrar, mas é para a gente ser luz e ser sal, para mostrar pessoas. Nós somos luzes pequenas para mostrar o mundo, o grande luz que é Jesus Cristo, amém? Pelo contrário, coloca um lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. É isso onde se coloca a candeia, a vela. E os irmãos, é para você brilhar dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, da tua faculdade. E vocês são sal, porque vocês dão sede, curiosidade. A pessoa fala, o que ele tem que eu não tenho? E a gente fala, eu tenho uma corrida para correr, e eu estou correndo, e é muito objetivo, é conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Bora conhecer uma razão de uma vida, para entender o porquê de tudo. E se a gente acordar com essa alegria, essa motivação, nós vamos ser luzes fortes, amém? Não velas que está apagadão, não sal sem sabor, que não serve para nada. Eu quero ser salgado, porque eu quero dar sede no povo que não conhece Cristo, que eles possam falar, eu quero o que você tem. E fala, a única coisa que eu tenho para te oferecer é Jesus, e é tudo. Então, para realizar a grande tarefa de evangelizar, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. E o que ajuda para a gente fazer isso? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão nos céus. Brilha a sua luz diante de homens, que eles possam ver as tuas boas obras e falar, eu não sei o que você faz, eu estou entendendo que não é para tentar merecer Cristo, mas você faz, ou merecer o céu, você faz porque você tem alguma coisa maior. Falo, cara, eu faço isso porque eu conheço Jesus. O que vai ajudar a gente com isso? Façam tudo sem, vamos pensar 2019 aqui? Quem aqui fez tudo sem queixas? Levanta a mão. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Por quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Nós queremos ser puros, como sal puro, irrepreensível, fazendo as coisas certas. Então nós não podemos ter queixas, queixando, discutindo coisas bobas. Por quê? Nós somos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Estamos no meio do escuro e precisamos ser luz. E queixas e coisas que não tem, é perda de tempo nessa corrida. Precisamos tirar essas vasilhas que tampam a luz e brilhar, porque nós estamos numa geração corrompida e depravada. Mais uma vez, em qual vocês deveriam, não, em qual vocês brilham como estrelas no universo. Uau! Muitas vezes eu não me sinto com uma luz brilhando no universo, porque eu não tenho nada para brilhar de mim mesmo, somente Cristo. E eu pergunto, vocês sentem como luz brilhando em um universo escuro?
Porque é isso que a palavra de Deus fala que é para você ser e sentir. Vocês brilham, estrelas. E o foco da noite são as estrelas. Eu amava acampar quando eu era pequeno. A gente acampava, um monte de amigos. Tinha um lugar lá em Goiás que eu fui criado. E a gente ia lá, e a gente acampava. E sabe aquele momento que você fala, nossa, estou perdendo estrelas toda hora, né? Você sai, depois vai para o campo, vai para... Meus pais moram em Minas Gerais hoje. E fala, como é gostoso ver Minas Gerais à noite, né? Diferente, sai da cidade. Mas o foco dos céus não é as estrelas, porque existe quantas estrelas? Bilhões. Nós somos um dessas estrelas para brilhar forte, porque a gente aponta para o Criador das estrelas. A lua já toma conta, né? Brilha, mas o Criador é o destaque. E nós simplesmente brilhamos e mostramos, esse é o Criador. Vocês brilham essa luz, porém, precisamos ser irrepreensíveis, brilhando, destacando, correndo a corrida que vale a pena. Então, como realizar a grande tarefa? Sendo sal, sendo luz, sendo irrepreensíveis, não discutindo, queixas que perdem tempo, porque o mundo veio e fala, eu sou igual a você, então não vejo diferença. E a última pergunta, para terminar, finalizar. Quando dá tempo para realizar a grande tarefa? Nós trabalhamos o dia todo, final de semana já falamos sobre isso, é corrido. O único horário que eu tenho livre, irmãos, assim, pensando na minha agenda, é entre meia-noite e 6 da manhã. Bora fazer juntos? A grande tarefa, porque daí 6 horas para a gente torrar para Deus. A gente dorme, né? Quando que a gente é para realizar isso? Eu amo que a palavra de Deus compreende isso. E fala... Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu orgulhei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Irmãos, eu quero que a gente não pula esse versículo. Antes de tudo santifique Cristo. Quando você santifica Cristo no teu coração, não é estar falando aqui de aceitar Jesus Cristo. Lembra quem é Cristo. Santificar é ter reverência. Imagina se a gente acordasse de manhã e lembramos que nós somos pequenos diante de Deus enorme, gigantesco, e Ele nos ama. E eu lembro que eu sou um de bilhões de pessoas, e eu dou reverência ao grande eu sou. De repente eu não tenho medo dos homens, amém? Porque a palavra de Deus fala muitas vezes, não temem homens, temem Deus. E o maior problema da igreja, e nós tememos homens. Primeiramente, não temem homens, temem Deus, seja reverente a Ele, santifique Cristo como Senhor do teu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, sempre prontos para dar razão da tua esperança. Quem aqui tem esperança hoje de manhã? Amém? Por causa de Cristo, seja pronto sempre. Eu gosto de contar histórias, porque nossa vida é uma história, eu acho que vale a pena sempre contar as coisas que Deus está fazendo. Tivemos o privilégio de viajar um tempinho atrás de família, e nós estávamos numa praia, e eu estava com minha esposa, e nós fomos entrar na água com o Taylor, e a Lisa fez uma amiguinha. Criançada é bom demais fazer amizade assim, né? Que a gente prende com criança. Que piba seja um monte de criança fazendo amizades. Menina de 12 anos de idade, a Lisa tem 11, eles estavam lá na terra, brincando na areia, e a mãe dessa menina, né, simpática, falou, olha tua filha, vem aqui perto, tal, as duas brincando, e nós fomos entrar na água, tal, daí eu voltei a perguntar a Lisa se ela estava com fome, e a mulher estava assim, e, irmãos, eu não falo isso para a minha glória, tá bom? Quero que vocês tenham a glória, vem tudo para o Senhor, amém? Eu cheguei ali para aquela mulher, e eu falei, ô Lícia, está pronto para comer? Oi, muito obrigado por ter olhado a Lícia. Ela olhou assim para mim, ela falou, tua filha é incrível. E daí eu, também acho. Não, eu olhei e falei, obrigado. Mas eu senti isso por dentro, né? Que Deus me perdoa, o orgulho do pai naquele momento. Eu falei, obrigado. E aí eu falei, mas por quê? Ela olhou assim e falou, eu nunca vi alguém falar o que ela acabou de falar. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu perguntei a ela o que ela quer fazer na vida.
E ela falou: servir Jesus. E ela falou: eu nunca vi ninguém falar isso. Eu falei: mas é isso, ela quer mesmo servir a Jesus, porque Ele é a razão da vida. E, eu não evangelizei tanto, minha esposa entrou um pouquinho, começou a falar um pouquinho. E a Alice, na maior naturalidade, falou para ela da nossa vida, o que a gente faz, a razão. E a mulher mostrou interesse de ir para uma igreja. Ela mora na rua de qual igreja? Pode falar, você lembra? Batista da Alphaville, na mesma rua. Ela falou literalmente da a pé. Ela mora lá anos e anos. Ela nunca teve assim tanta coragem para ir lá com a filha. E os olhos dela começaram a brilhar, com aquele olhar de sede. E ela falou: a gente vai começar a ir, porque eu sei que lá tem muita coisa boa para criança. E eu falei: tem coisa boa para adulto também. Ela falou: eu vou. Porque ela viu uma diferença. E a diferença não é que minha filha é tão boazinha, é que minha filha tem o que nós todos temos aqui hoje. Temos Cristo, amém? Temos Cristo. E é para pessoas olhar e falar: não entendo isso, mas eu quero. E naquele momento eu lembrei que a gente precisa estar pronto todo o tempo, nas férias também. Fomos lá tomar sorvete. E eu olhei assim, eu estava tirando o selfie. Minha esposa fala: para de tirar selfie, vamos só curtir o sorvete. Mas eu: não, mas eu amo minha família. Mais fotos, mais fotos. E aquele momento assim, veio um travesti, chegou ali, o povo, todo mundo comendo sorvete. Ele começou com uma frase muito forte. Ele olhou assim, pegou a atenção de todo mundo. Eu já era um homem de 1,90 m e pouco, de vestido, chama atenção, né? Mas ele chamou assim, ele falou: primeiramente, não vou imitá-lo, tá bom? Primeiramente, eu não sou lixo. Eu não estou aqui pedindo dinheiro, só gostaria de algo para comer. E minha esposa olhou para mim e falou: vai, sacerdote do lar. Eu falei: tá bom, vamos lá. Eu entrei em um barzinho com ele, que faz marmitex. Eu fiquei conversando com ele, e eu fiz uma pergunta para ele, falei: posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu falei: você sente que falta algo na tua vida? Daí ele falou todos os problemas dele, ele falou: cara, eu não sei você, mas o que faltava na minha vida era Jesus. Daí enfim, foi uma conversa boa, eu não senti que ele estava pronto. Mas eu lembrei aquele momento de férias, é tempo de falar de Jesus. Tempo de sorvete com a família? Não, é tempo de falar de Jesus. Porque a prioridade maior não é meu tempo, eu mereço. A gente não merece nada. A gente não merece a graça de Cristo, mas temos. E precisamos evangelizar todo o tempo, estar pronto, toda hora. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso como? Com mansidão. Uau! Quantas brigas, quantos familiares não querem. E respeito, com mansidão. E respeito, conversando com boa consciência. Olha, pensa nisso nas férias. Que versículo para as férias, amém? Você tem que estar pronto para evangelizar, para falar para qualquer um que pergunta qual é a razão da tua fé. Seja pronto, mas faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, aqueles que falam mal da igreja de vocês e tudo, o que acontece com essas pessoas? Contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Eles ficam envergonhados porque não tem nada para falar contra a tua pessoa, porque vocês estão brilhando, vocês estão sendo sal. E com mansidão precisamos compartilhar Cristo Jesus. Últimos versículos, irmãos, para terminar. Sejam sábios no procedimento, mais uma vez, para com os de fora. Quem é os de fora? Aqueles que estão no escuro ainda, aqueles que não conhecem Cristo. Sejam sábios com eles. Aproveita ao máximo, amo essa palavra, ao máximo, todas as oportunidades. Vamos falar oportunidades da nossa vida corrida que nós temos. Banco, supermercado,
Mulher aqui que faz unha, cabelo, onde você ouve a fofoca da cidade inteira, é ali que você evangeliza, tá bom? Homem, vai lá cortar o cabelo, onde você ouve a fofoca e finge que gosta de futebol muito, porque o cara sabe tudo, é ali que você evangeliza. No emprego, no horário do almoço, todo o tempo, porque eu falo para os irmãos, quando nós lembramos da razão da vida, tem muitas oportunidades, e a gente lembra a razão da vida, e a gente evangeliza porque a gente fala o que é importante para nós. Meu pai sempre falava uma frase simples, nunca mudou: você fala sobre o que é importante para você. Quem fala de futebol, homens, você só conversa de futebol com homens, você gosta de futebol, tá bom? Tudo bem. Mulher, só conversa sobre roupa, o exterior, você só preocupa muito com isso, mas o coração sai da boca que está no coração. Cristo está no teu coração hoje? Que sai da tua boca. Compartilha, com mansidão, com sabedoria, com bom procedimento, que eles possam aproveitar o máximo, aproveita essas férias, o máximo para falar de Cristo. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, de novo, com sal, com sabor, para que saibam como responder a cada um. Cada um é diferente, é uma dinâmica cada um. História da minha avó Cora, ela estava viajando com nós. Nossa, parece que minha avó sempre foi velha, faleceu com 100 anos de idade. Eu acho que ela tinha uns 92 nessa época. Nossa, é feio falar isso, perdão. E nós estávamos viajando nos Estados Unidos e paramos num lugar para abastecer. E ela entrou num banheiro feminino e saiu com uma moça jovem. E eu estava observando isso, estava perto do carro esperando para continuar a viagem com minha família. E minha avó fez uma pergunta para ela, que ela contou para a gente no carro, eu só estava olhando. E a moça abriu a porta para ela para sair, obrigado. E ela falou: posso fazer uma pergunta para você? E a moça olhou para essa irmã, essa mulher de idade: pois pode, claro. Você tem planos para ir para o céu? E daí a mulher: sim, tenho. Falou: ai, que bom, você explica para mim os teus planos, que eu também quero ir. Olha que criatividade. Daí a moça ficou sem planos, né? Falou: perdi meus planos. E daí minha avó falou: eu posso te ajudar. Daí ela mostrou o plano dela. Não tem que ser pastor para dar esse plano para ninguém. Falou: meu plano é pôr toda a minha confiança naquele que veio numa manjedoura e morreu por meus pecados, porque eu sou pecador. Meu plano é simplesmente acreditar que o que Ele fez na cruz foi para mim. Que tal desse plano? Irmãos, nós temos tudo. Precisamos compartilhar tudo que é Cristo. Palavras fortes, mas a gente tem nosso dia, nossa escala, nossa agenda. A gente vai supermercado, eu preciso ir lá, preciso ir para o banco. E é palavras difíceis, eu sei que homem, que mulher, a gente tenta fazer as coisas, tem que ir para o supermercado. Mas se não dá para chegar no supermercado, onde que fecha? Porque você tem oportunidade de falar com alguém. Prioridade não é o supermercado, é contatos com pessoas. Já contei essa história aqui, eu acho, anos atrás, vou contar só para terminar. Gente, eu não falo isso para exaltar meu pai, mas eu aprendi com meu pai que pessoas são prioridade, porque prioridade para Jesus é pessoas. Nós tínhamos uma viagem, eu estudava na escola, filho de missionários em Goiás, morávamos em Minas, 12 horas de viagem, 6 pessoas dentro de um caravan, com todas as nossas bagagens. A gente fazia essa viagem muito, durante o ano, e nós entramos e paramos no primeiro posto em Jacutinga, onde eles moram, e meu pai começou a conversar com o Frank, me ajuda, pode falar, querida, estou olhando para você. Frentista. Yes! Frentista, perdão. Começou a falar com o frentista. E a gente tem 12 horas de viagem, com pessoas esperando a gente chegar. Meu pai começou a evangelizar esse frentista. E nós saímos do carro, porque vai demorar. Ficamos lá 3 horas. Com 12 horas de viagem, com o carro cheio. E eu lembro entrando naquele carro, falando: misericórdia, que horas que vamos chegar. Eu lembro o sorriso do meu pai. E ele fez assim: mais um irmão para Cristo.
Yes. É isso. Aquele homem hoje é convertido em Cristo, algum lugar. E a importância de a gente chegar tarde para uma viagem. Who cares? Quem importa? Quem importa que não dá tempo para chegar no banco, pagar uma conta que está para pagar amanhã? Quem não importa que não deu para fazer isso que minha agenda falou isso? A tua agenda é para ser Cristo, e teu foco é para fazer pessoas vir conhecer Ele, e o teu foco é falar: Deus, me fazer brilhar. Eu quero brilhar, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero correr para a única coisa que tem razão, que é Cristo. Eu quero que todos saibam que isso é tudo na minha vida. Que a gente para e pensa quais são nossas prioridades, que a gente deixa tempo para conversar sobre a razão da vida. Amém? Feche teus olhos, vamos orar.